Universo em Desencanto, Cultura Racional, 17º fascículo da réplica. Página 5. O ser humano é o causador da sua própria destruição, pela poluição que fabrica para o envenenamento da atmosfera. E este envenenamento é o causador de todas as doenças esquisitas existentes que liquidam a humanidade. Magnético quer dizer mau guia dessa deformação. Então, é a causa de todos estarem na categoria de sofredores, por serem guiados pelo mau guia, pelo magnético. Nético quer dizer nessa deformação. Magnético, mau guia, e assim compondo este triunfo desolador, devido todo ser de matéria ser sofredor. Neste período de lapidação material, entra o condutor mestre, que é o mau guia magnético, net, neste mundo encantado, formando assim esse conjunto de matéria ambulante, em que todos faziam mistério de seu ser assim. Ninguém sabia por que era assim. Viviam, então, em experiências, sempre para ver se descobriam o porquê eram assim. Mas, presos aí pelo magnético, por essas 7 partes, não conseguiam desvendar o porquê dessas 7 partes, e por isso não podiam sair daí. Estavam aí marcando o passo, sentiam que não eram daí, sentiam que pertenciam a outro mundo, que é o mundo racional. Mas ninguém sabia como ligar-se a este outro mundo. Então, o remédio era sofrer as consequências da matéria, não sabendo como neutralizar o sofrimento. Então era obrigado por circunstâncias naturais sofrer as consequências do sofrimento da matéria. Então, aí expostos a todos os males, sem poder se defender, e por isso sendo vítima e falecendo em consequência deste ou daquele mal. E assim a matéria, sempre aí exposta a todos os males naturais e artificiais, que assim ficaram ultimamente, por terem desprezado o alfabeto certo, o alfabeto natural da natureza, o alfabeto de astrologia, para formar o alfabeto artificial. E esse alfabeto é que concorreu mais ainda para a destruição dos seres de matéria. Então, dizia os que respeitavam o alfabeto de astrologia: eles vão acabar muito mal. Vão ser agora guiados pela matéria, e guiados pela matéria vão se tornar materialistas e vão sofrer muito. Guiado pela matéria, por o alfabeto ser materialista, por o alfabeto ser extraído da mente humana, da matéria. Então diziam eles, naquele tempo: vão ser guiados pela matéria, vão todos de mal a pior. Deixaram de se guiar pelo alto, pela astrologia, pelo certo, pelo alfabeto do alto, para se guiar pelo alfabeto do chão. O alfabeto articulado da mente é o alfabeto do chão. Então diziam: vão ser guiados agora pelo chão, vão ser guiados agora pela matéria, vão se reduzir ao extremo, porque vão para classes inferiores. Então, na classe de matéria vão correr todas as classes de matéria. Trocarem o guia do alto, que é o alfabeto de astrologia, pelo alfabeto do chão, pelo alfabeto de baixo. Então vão descer cada vez mais
por serem guiados pela matéria. E a matéria não salva ninguém, nem protege ninguém, porque a matéria é um ser em degeneração. E aí está o grande prelúdio da vida da matéria. Sofrimento e mais sofrimento, e não há quem não sofra, cada um do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. As aparências é que determinam pontos diferentes e de melhoras, mas é somente aparência. Todos penam, todos sofrem, porque todos são de matéria, então não há quem não sofra. Todos comem, todos bebem e todos sujeitos ao sofrimento. E por isso o guia de todos é a matéria. Só prevalece a matéria, só prevalecem os valores materiais. Então, o guia mestre de todos é a matéria, mau guia magnético, e de forma que o magnético, o mau guia, induziu todos para esse abismo em que se encontra toda a humanidade. E desta forma, a vida de todos tinha que ficar fora de forma, e por estar fora de forma é que o sofrimento flora por todos os cantos, reflorescendo assim de todas as maneiras. Falam em bem e a vida inteira procura do bem no mal. O magnético é mal e não podia encontrar o bem no mal. O bem aparente, bem hoje, mal amanhã. Mas o bem verdadeiro não. O bem verdadeiro é aquele que não desvirtua do seu ser, mas na matéria tudo é aparência, e assim é a vida da matéria, a vida das contradições, a vida dos regalos passageiros, a vida dos momentos passageiros, dos momentos que parecem ser felizes e que felicidade passageira, mas um pouquinho caindo na realidade. A vida parece boa, mas não é, e por isso reina a melancolia, as tristezas, por a vida ser igualmente a um pássaro que passa pela vida, sem saber por que passou. Viu que passou, mas não sabe por que passou. E assim é tudo na vida, um realejo de uma música só, sendo a música matéria, 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 mal, mal, mal e sempre mal, por ser tudo material. E por isso tudo passa. Passa a mocidade e passa a velhice, que se transforma em outros seres. Então a vida parece tão boa, mas deixa de ser porque não tem amor a ninguém. Se a vida tivesse amor a alguém, ela permaneceria sempre. Mas por ela não ter amor a ninguém, é que se retira de um momento para outro, sendo sempre uma surpresa. Então a vida é um amor aparente. Por ser um amor aparente, perdem-na de repente, ficam sem ela de repente. Assim sendo a matéria um triste triunfo sem triunfo, sendo a matéria um mal em si, que ninguém sabia o porquê foi determinado assim. Então, diz o outro, se a matéria fosse boa, todos viviam bem. Por a matéria não ser boa, é que todos aparentam que vivem bem. Ainda mais dizendo, quando nós descobrimos porque somos de matéria, nós vamos procurar deixar de ser matéria para ser outra coisa, melhor, porque a matéria não existe coisa pior. E hoje há coisa melhor em mãos de todos, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Então deixaram de ser matéria para serem puros, limpos e perfeitos. Está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, até que chegou o dia de todos deixarem de ser matéria, definitivamente,
Matéria é um ser bruto, estúpido e grosseiro. Por isso, sofre as consequências de sua formação irregular. E assim, o que vale ser de matéria e não saber o porquê que é um ser de matéria. E o que vale ser matéria e não saber o porquê que é de matéria. E assim vagavam como matéria e sem conhecerem o porquê de ser um ser desconhecido de si mesmo. Desta maneira, ninguém se conhecia, e vivendo sem se conhecer, e iludidamente se apresentando como um sabe-tudo. E o sabe-tudo sabia tudo, mas o principal não sabia, que era saber o porquê seu corpo é de matéria. Então sabiam demais, mas não sabiam por que eram assim, não sabiam por que viviam assim, não sabiam por que são de matéria, não sabiam por que da matéria, e vivendo e julgando tudo ser, aparentemente, e completamente desconhecido do seu próprio ser de matéria. E muitos, porque sou de matéria, não sei. Porque meu corpo foi feito de matéria, não sei. Quem me fez assim de matéria, não sei. Quem fez a matéria, não sei. Por que fez a matéria, não sei. Por que vivemos assim, não sei. De onde eu vim, não sei. Para onde eu vou, não sei. Quem fez a planta do meu corpo, não sei. Quem idealizou essa forma de corpo assim, não sei. E no fim das contas, o sabe tudo conhece tudo. Não sabe nada. Não sabe nem por que ele existe. Por que eu existo? Não sei. De forma que os sabem tudo, sabem até demais e não sabem o principal. E assim, esta vida que estava formada nesse denso mistério, viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida. O porquê da vida, mistério, o porquê da vida, enigma, o porquê da origem, mistério. E viviam sem saber as coisas principais. Era saber ao menos quem sou eu e quem és tu. As coisas principais da vida, que era saber e conhecer o porquê da vida. Ninguém sabia responder. As verdades conservadas em mistério, em enigma, em fenômeno. E desta forma, ninguém sabia por que vivia. Vivendo porque tem vida, mas sem saber o porquê da vida. Então, tinha mesmo que sofrer muito para aparentemente acertar, porque verdadeiramente nada sabiam. E vivendo de aparência, tinham mesmo que manter o sofrimento sempre, por não saber o porquê está vivendo. E quem não sabe o porquê que existe, o porquê e o porquê está vivendo, só tem que viver em desacertos constantes. É o caso da existência de quem não sabe por que vive. O que acontece? Quanto mais procura acertar, sempre por acertar. Quanto mais procura acertar, mais se multiplicam os desacertos. Tudo por quê? Por não saber o porquê que vive. Não pode saber acertar coisa alguma. Então, se considerando um perdido, e um perdido não sabe o que está fazendo, e por não saber o que está fazendo, vamos experimentar tudo, vamos viver de experiência para ver se acertamos. Vivendo assim de aventuras, uma infinidade de aventuras, para ver se alguma delas dá certo aparentemente. Então, constitui a vida como um sonho, e vivendo de experiência só, como até hoje,
para acertar aparentemente, porque de verdade nada podia dizer. Então formaram a vida de cegos, de olhos abertos, apalpando sempre tudo para ver se aparentemente acerta ou não. E assim, a vida inteira de experiências em experiências, porque o certo até hoje estavam por conhecer. Então, formou-se esta vida, desta maneira, um rosário de sofrimentos e padecimentos horrorosos e tenebrosos, porque quem vive de experiências, como todos vivem, vivem se arriscando a própria vida. E quantos perdem a vida pelas experiências não corresponderem, e assim, uma vida toda torturosa, cheia de engenhos na base de uma infinidade de experiências que não corresponde, nem nunca correspondeu o acerto da vida. Pelo contrário, concorrendo sempre para a multiplicação dos desacertos, e por isso todos até hoje procurando acertar, e sempre por acertar, e a vida nunca correspondendo os anseios desejados, normais de que todos necessitam e precisam. Então, a vida se tornou dessa maneira um inferno em vida, e por isso o sofrimento tornou-se o maior brilhante do mundo, por construírem um modo de vida incompatível com a vida. E por ser incompatível com a vida, é que está aí o resultado no mundo inteiro. Resultados esses de chegar a um ponto de não saberem o que vão fazer para endireitar o mundo, porque a forma de vida que criaram foi contra a própria vida, mas não podia ser de outra forma, por o princípio surgir do alfabeto artificial. Então, dessa maneira, todos à procura de endireitar por meio do artifício. E o artifício, uma coisa artificial, nunca podia corresponder ao natural da vida, pois a vida requer o natural da vida para poder alimentar a vida, ter vida e conservar a vida. Botou o artifício no mundo, o artifício destruindo a vida, e com o artifício nunca poderiam acertar. E há muito vem o artifício imperando e procurando com o artifício acertar, e sempre por acertar, porque o artifício sai do natural, e saindo do natural está contra o natural, e estando contra o natural nunca que poderiam acertar. Então, sempre procurando acertar, e sempre tudo e todos por acertar, devido à vida ser artificial. E o que é artificial foge do normal e natural da vida. E o artifício multiplica o sofrimento da vida. Se o artifício trouxesse melhoras, já muito todos estariam bem, mas o artifício sempre multiplicou o sofrimento, porque na arte estão os desastres da vida, e o natural já é de forma diferente. O natural é tudo aquilo que corresponde à vida. Mas tudo tinha que ser assim, devido ao alfabeto artificial, que deu consequência à multiplicação do artifício, e de forma que ficaram numas condições de um beco sem saída, como quem diz, progredimos tanto para a destruição de nós mesmos, estamos sofrendo, sendo destruídos por culpa nossa mesmo. O progresso do artifício só multiplica os malefícios, e multiplicando os malefícios, somos atingidos, e
O culpado das ruínas de nós mesmos somos nós. Formamos um progresso contra nós para ser destruído por ele. Desse próprio progresso surgiu a poluição. A poluição originou e deu causa a uma infinidade de doenças horrorosas. A lepra, a leucemia, o câncer e outras moléstias mais pavorosas e outras desconhecidas. Quem são os culpados? Os que vêm há muito com um progresso artificial, poluindo, e a atmosfera carregada de envenenamentos que produzem uma infinidade de moléstias desoladoras da humanidade. A poluição atmosférica produzida pelos produtos químicos e venenosos que envenenam o ar que respiram. Então, o artifício desastroso, liquidando todos de toda maneira. Só as moléstias, as doenças, é uma coisa assombrosa e pavorosa, causadas pelos artifícios. O progresso artificial, desastroso, destruindo os próprios seres que o mantêm como relíquias do passado. Está aí o resultado das experiências desastrosas, das aventuras perigosas. Se a humanidade sofre do jeito que sofre, o culpado é a própria humanidade de manter e preservar a destruição de si mesmo, a poluição, fabricando doenças incuráveis. E desta forma, a humanidade é causadora da sua própria liquidação, se liquidando desta forma, assustadoramente, por causar as perturbações no cérebro e daí o desequilíbrio. Desequilíbrio este produzido e feito pela poluição, pelos gases que envenenam o cérebro e o corpo. E assim, vejam, é câncer no cérebro, é câncer no corpo e uma infinidade de doenças desconhecidas. Mas tudo isto foi necessário para a lapidação dos seres, como estão vendo, como os seres são. E precisava de serem lapidados. Tudo isto devido ao abuso do livre-arbítrio, abandonarem o alfabeto certo, o alfabeto de astrologia, o alfabeto natural para inventarem o alfabeto artificial, achando que o artifício era o melhor. O artifício é que prestava, o natural não. Então sofreram as consequências do abuso do livre-arbítrio. Então, quem criou todo esse livre-arbítrio assim, que criou todas as consequências? Os seus próprios habitantes. Então, agora está aí em suas mãos a fase de recuperação, a fase racional para salvar todos deste suplício que ninguém aguenta mais, vítimas de doenças horrorosas, pelos próprios seres serem os fabricantes dos males e das ruínas de si mesmo. O envenenamento da atmosfera pela poluição causada pelos artifícios, pelas experiências, e com o tempo só podia surgir más consequências, porque quem vive de experiência não conhece o certo, acerta aparentemente, mas não sabendo se está certo verdadeiramente. Então, quem vive de experiência é um cego de olhos abertos, que não sabe o que está fazendo. Estão aí as consequências das experiências. Os resultados são as multiplicações dos desacertos e do sofrimento. E por isso, quanto mais procuram acertar, ficam sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicarem. Mas agora está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional.
e todos serão orientados pelo mundo racional, e tudo começando a entrar em forma normal pela orientação racional, para o bem e a felicidade de todos. De forma que, desta maneira, a vida tomou forma diferente do que devia ser, e por ser diferente do que devia ser, é a causa de viverem como vivem, sem saber por que vivem, por desconhecerem o porquê que assim são, e por que assim estão, de onde vieram, para onde vão, desconhecidos por completo da sua verdadeira origem, e por ficarem desconhecidos de tudo, da formação do porquê assim são, é que tomaram o rumo diferente do que devia ser. E por ser um rumo diferente do que devia ser, tinha que se dar isto que se deu, de todos desconhecerem a sua verdadeira origem e serem como são, desconhecidos de tudo, ficaram à procura de criar um rumo qualquer e tomaram este rumo de experiência sempre, para ver se endireitava e acomodava tudo da melhor forma possível, como quem está perdido por não saber de onde veio nem para onde vai. Toma um rumo qualquer, e foi o que se deu. Tomaram o rumo das artes, tomaram o rumo da matéria, julgando e pensando que a matéria ia salvar todos, como que a matéria pudesse acomodar todos da melhor forma possível. Tudo isto se deu por livre e espontânea vontade, sendo os culpados os primitivos que abandonaram o alfabeto verdadeiro de astrologia, o natural, e criaram o alfabeto artificial, o alfabeto da matéria, o alfabeto do chão, e desprezaram o de cima, o certo. Então, se estão nas condições que estão, os culpados são os antigos e os primitivos, causadores deste celeuma desvirtuosa que deu causa às ruínas dos próprios seres. Então vieram apurando tudo, de apuração em apuração, para ver se formavam uma vida de paz, amor e fraternidade, todos bem intencionados, mas não podiam encontrar isso devido à evolução do artifício, o próprio artifício destruindo o bem de todos e a própria vida, porque a arte é desastrosa em todos os seus pontos de vista. Por isso está aí o desastroso modo de ser, que ninguém se conformando com a maneira de ser, por sofrer as consequências de tudo que aparentemente parece ser bom, mas só aparência. Na realidade não existe. Na realidade é tudo o contrário, como está aí a verdadeira consumição de vida. Todos perdidos, todos tontos e sem saberem a causa de assim estarem. E hoje, todos sabendo a causa, se assim estão, os culpados foram os primitivos que deram início a tudo isto, que aí está, com o alfabeto artificial, criando assim os artifícios. E esses causadores da destruição dos seus próprios seres, como está aí a poluição, a causa de todas as enfermidades, o próprio magnético poluído, aumentando o enfraquecimento e a degeneração de tudo, motivando um apressamento para a extinção dos próprios seres pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera diminui, enfraquece e desaparece. Então, o artifício, um destruidor dos próprios seres, por nele estar a destruição da humanidade, por o carbono atmosférico poluído,
por ser poluído, infeccioso, e por ser infeccioso, se inflamando, e da inflamação gerando e criando microvírus visíveis e invisíveis, atacando os seres humanos e aparecendo enfermidades desconhecidas. E por serem desconhecidas, não encontram remédios para a sua cura. Então, os seres humanos são os causadores de manterem a sua própria destruição, por progredir a poluição, o envenenamento da atmosfera. Respirando assim os venenos contaminados de microvírus poluídos, envenenados, formando assim no espaço os inimigos bacteriológicos, consumidores da vida humana, destruidores da vida humana. Então, o ser humano é o único causador da sua própria destruição, completamente esquecidos do que tudo isto podia causar sobre si mesmo e sobre todos. Então a vida é boa, mas deixou de ser boa porque não entrou no rumo certo, entrou em rumo errado. E por entrar em rumo errado é que quanto mais lutam para acertar, sempre estão por acertar, e os desacertos sempre a se multiplicarem. Como assim a poluição dos seres em marcha acelerada, prejudicial, e daí a degeneração de tudo. E tudo que se degenera diminui, e conforme vai se degenerando, vai se desequilibrando, porque vai enfraquecendo, chegando ao ponto de um desequilíbrio insuportável e detestável. Tudo que degenera diminui, vai diminuindo tudo, enfraquece, vai enfraquecendo tudo, e nesse enfraquecimento, o desequilíbrio de tudo. Mas as preocupações da vida de todos pelo dia a dia não têm tempo de observar a marcha do progresso da poluição e da degeneração. Então vão sendo tomados de pânico pelo desmoronamento e o desequilíbrio que cada vez maior paira sobre tudo e principalmente nas novas gerações. São novíssimos e ainda não têm a formação perfeita e são vítimas do enfraquecimento produzido pela poluição e o enfraquecimento produzido pela degeneração. E daí, quanto mais fracos, mais se desorganizam. E quanto mais se desorganizam, mais se desequilibram. E por isso, em vez de tudo ir para melhor, tudo indo completamente contrário, pela própria evolução da poluição e degeneração. Conforme vai se degenerando, mais poluído, mais fraco, e mais vai se desequilibrando tudo, chegando ao ponto de causar espanto e dizer: será que todos ficaram loucos? Não é loucos, e sim enfraquecidos pela degeneração e poluídos pela poluição. Surgindo, então, o desequilíbrio de tudo e de todos, cada vez maior. E daí, surgindo o descontentamento pela fraqueza e o desequilíbrio atuante sendo a causa, a degeneração e a poluição. Já nascendo todos doentes, e cada vez mais doentes, porque cada vez mais degenerados, cada vez mais poluídos, e assim tinha que surgir o desequilíbrio pelo enfraquecimento das circunstâncias atuais, pelo modo que se processa a vida, a poluição e a degeneração, transformando os seres e transformando a própria natureza, então levando todos de rondão para as ruínas, porque tudo que se degenera diminui e enfraquece e com o tempo desaparece. Vai enfraquecendo, 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 até sumir. E a poluição poluindo, envenenando,
envenenando, mais poluídos, mais envenenados, até que já nascem todos diferentes do que deviam ser. E assim, gerações e mais gerações, todas estragadas. Mas a vivência da humanidade, preocupados com os movimentos da vida, não olham para esta parte, não têm tempo de observar os efeitos do progresso da degeneração e os efeitos do progresso da poluição. Mas chegará o dia que vão observar esta parte, que é uma das causas do desequilíbrio da humanidade e das doenças a qual todos estão sujeitos. Doenças essas incuráveis, de forma que não há efeito sem causa. E a causa de estarem assim, de serem assim, uma das causas é a degeneração e a poluição. E depois de enfraquecidos, ficam desregulados. E depois de desregulados, completamente desequilibrados. Depois de desequilibrados, entram em choque uns com os outros por nada. E assim já vem de muito esse dilúvio insuportável, onde chega ao ponto da loucura imperar pelo enfraquecimento feito pela degeneração e a poluição. E o magnético, com a sua ação, concorrendo para todos esses efeitos, que é o seu próprio natural magnético. Mas agora aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional que se encontra nessa situação deprimente, vítima da poluição e vítima do progresso da degeneração. Mas agora aí está a fase de recuperação, para a recuperação de todos, que então vão saber por que estavam nesse labirinto, que parecia que não tinha mais jeito. Para muitos que não têm conhecimento de causa das coisas, então, falando a esmo e dizendo, da forma que está o mundo, não há quem endireite mais, pois está aí a fórmula de recuperação de toda a humanidade, a fase racional. Para o animal não tinha mais jeito, mas para o racional tem jeito, a recuperação de todos. E assim veja o ponto de ruínas que chegou ao mundo. Outros, muito inexperientes, dizendo: o mundo desse jeito está na porta do abismo. Cada qual com o seu ponto de vista de interpretar a vida, mas tudo tem jeito, e por isso está aí a fase de recuperação de todos, a fase racional. Para um animal racional que não sabe o que diz, forma as suas conjecturas a seu modo, mas tudo em um caminho de melhorar. Isto é uma fase passageira.